Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre a importância do erro no aprendizado. O ator, diretor e palhaço Márcio Libar criou um reality game onde quem perde, ganha. Ganhador de prêmios internacionais, ele roda o Brasil há 20 anos promovendo uma jornada de autoconhecimento e fala sobre a importância do erro para a inovação. Estamos também com Tânia Zaguri, que é filósofa, mestre em educação, escritora, e ela vem nos falar sobre a importância do erro no aprendizado e como se tornar um adulto mais seguro. Você aí de casa, conta pra gente como é que vocês lidam com erros, se vocês sabem errar, se vocês gostam de errar. Para participar é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 021 Rio de Janeiro 99903 5329. Maravilha! Vamos começar com os nossos pensadores de hoje, que são duas pessoas que têm uma característica. Vocês dois são muito provocadores. Isso é uma característica em comum que vocês têm. A Tânia, ela gosta muito de fazer uns livros provocativos. Tipo assim, os direitos dos pais. Parar com esse negócio. Toda criança fica aquele negócio. Porque não abusem de errar no conceito, não é isso? Sempre essa ideia. Vamos esclarecer do que a gente está falando. O Márcio tem a característica de ser, porque queria ser ator, ter virado um palhaço, de comentar sempre eu fiquei encantada com isso. O circo é o lugar da perfeição, né? Você não pode errar, porque se você errar, você morre. O palhaço é aquele que erra. Que cai. Ou seja... Que cai. Vive do erro. Tropeça. Isso. E errar é humano, tanto é que a gente ri do palhaço. É bom errar? É impossível viver sem errar, permanentemente, né? É claro que existem pessoas que são, digamos, mais determinadas, erram menos, são mais aplicadas. Mas eu sempre digo que sem erro não se aprende. Porque 90%, sei lá, estou chutando em termos de estatística. Mas, assim, digamos que quase todas as pessoas, em algum momento da vida, em alguma atividade, em algum relacionamento, erraram e tiveram que refazer. Ou o relacionamento, ou o que estavam construindo, ou o que estavam fazendo durante a aprendizagem na escola. Então, eu acho que é muito importante que a criança... Agora, o que eu acho importante a gente destacar é que quanto mais cedo a criança aprende que errar, aquele velho jargão popular, errar é humano, melhor. Por quê? Porque ela começa a consolidar dentro de si, ela começa a aprender a tolerar a frustração. Porque, claro, todo mundo quer conseguir o seu objetivo. Todos nós temos objetivos, sejam eles quais forem, a gente luta por eles, né? Agora, a criança quer pegar uma bola, né? O coleguinha joga a bola, ela não pega, ela fica frustrada. Então, quanto menor, quanto mais cedo ela aprende que ela pode errar e depois desfazer esse erro, refazer, né, essa tentativa, melhor. Por quê? Porque em algum momento da vida, eu sempre digo assim, aquela criança que só tira 10, 10, 10, 10, o dia que ela tira 7, ela tem um processo mais sério para administrar, porque ela nunca aprendeu que ela não podia ter esse tipo de fracasso, né? O Márcio estava falando de uma diferença necessária entre você falar do erro, porque você fala do aprendizado, e ele fala do erro de outra forma. Então, qual era essa ideia? Não, é porque é curioso e é uma honra estar aqui podendo falar disso como artista, ao lado de uma estudiosa, especialista, do ponto de vista mais científico no assunto, porque a gente tem duas visões bem diferentes, né? A minha vem da experiência real, da arte do palhaço, que poucas pessoas sabem que representa o perdedor, né? O palhaço é o perdedor. Quando eu falo de palhaço, as pessoas pensam no Bozo, no McDonald's, mas tentem focar no Chaplin. Foca no vagabundo do Chaplin. Ele é o pobre, o perdedor. O palhaço representa aquele que perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o amor. Nos filmes do Chaplin, ele se apaixona sempre.
termina sempre sozinho. Né? O palhaço representa aquele que perdeu a dignidade. Porém, a grande lição que eu acho que a arte do palhaço traz é que ele aceita. Quer dizer, Ele não tem mágoa. Isso é uma fala do Chaplin, na própria biografia dele, ele fala: nos olhos do vagabundo, o público nunca pode ver um traço de raiva, nenhum traço de mágoa, nenhum traço de ressentimento e de culpa, e nem culpar ninguém jamais pela condição em que ele se encontra, porque o vagabundo aceita. Esse lugar que eu acho que é transcendental, esse lugar que eu acho que é... esse que me lugar que ele está ensinou falando muito, é o sabe? lugar da humildade. Eu acho que é, porque... Mas, Em na relação verdade, me permita discordar de você, À querido. vontade. Não, discordar apenas nesse sentido de que não é tão diferente essa percepção que você teve. Eu não vejo assim. Eu acho que na escola também é um lugar onde se administra o fracasso. Nas boas escolas, o trabalho do bom educador e na família, a mãe, o pai ou quem educa, ela tem essa tarefa precípua. É um objetivo fundamental, é você ensinar a administrar o erro, porque não se aprende sem errar. Você está me Isso é lembrando engraçado uma monitora, uma professora de Então, patins. não é tão diferente, na não é verdade. não. Tem uma uma coisa professora de patins, só esse exemplo, que ela é ótima professora. Eu perguntei, por que ela é ótima professora de patins? Porque ela ensina você a cair. Primeira coisa que ela faz. É um pouco isso, né? Tá. Não, eu queria. Você certeza. estava falando da escola e dos pais. É difícil você apontar o erro do outro também. Como é que fazer isso sem gerar uma frustração na criança ou no seu colega? Como é que você aponta erros? Eu achei ótima pergunta, porque, na verdade, falando agora de pai, né? O pai, a mãe, o professor, eles têm essa, digamos, Missão. é um equilíbrio, uma corda bamba, porque você nem pode deixar de apontar o erro e nem pode só apontar o erro. Então, encontrar esse meio termo é que vai ser o diferencial para a criança não se frustrar, não achar que ela é incapaz. Porque se você só aponta o erro também, isso leva a criança a se considerar incapaz ou Incompetente, perdedora. incapaz. E aí o fracasso fica evidente. Eu acho que é um código mais sutil. Por exemplo, você deu o exemplo do boletim, essa coisa do apontar o erro. Aquela criança que sempre tira a nota 10, ela sempre, quando chega em casa, os pais, com a nota 10, os pais falam: que incrível, ela tirou a nota 10 de novo. Quando ela tira 7, é o olhar do pai que ela lê. Quando fala, nesse momento ela não sabe o que é a verdade, o que é falso. Eu só sou amado quando eu tiro 10? Será que eu não serei amado se eu não tirar 10? Aí começa uma questão de confiança, que essa, para mim, é a minha questão. O erro, ele abala a tua confiança, o que vai definir a tua confiança no futuro. Mas todo mundo erra, Márcio. Então, como é que Sim, a gente mas faz? é isso Mas que como eu é que ele tava administra falando. no olhar, o que eu quero dizer? Por exemplo, quando você entregava a tarefa perfeita, você ouvia que maravilha ou você ouvia não fez mais que a sua obrigação? Ih, cansei de conhecer Não, mas não é gente todo Não é pai assim. que olha para um 7 e diz isso. Não, eu quero dizer Aí assim, mas vai eu digo, é muito mais depender- sutil do que apontar ou não apontar. Eu digo assim, essas informações, essas rejeições, esses julgamentos, Mas nem eles todo muitas vezes... pai rejeita o filho quando ele tira uma Não, não nota estou falando baixa. só de pai, eu não estou falando só de pai, estou falando assim, na vida falando, sutileza. eu Quando você entendo, botou uma roupa professor. inadequada e alguém fez assim, vai assim, não precisa falar, ai, que coisa feia, como você está feio. São sutilezas que você começa a interpretar. Então não vou pertencer se eu não estiver assim. Porque onde eu quero tocar e talvez eu acho que seja a grande diferença aqui, a gente já vai encontrar um ponto comum, ok, os fatos estão dados. Não tem como mudar os fatos que aconteceram para trás. Agora, que interpretação eu faço dos fatos? O que eu tenho percebido hoje, eu acho que acredito que você também que lida com isso diretamente, que é o grau de doença, de ansiedade ou de depressão, que nunca foi tão alto, ele está, eu acho, para mim, diretamente associado ao nível de exigência da perfeição que se tem. Né? E hoje o medo de errar, o medo de falhar, o medo de decepcionar compromete a performance. Eu digo isso por estar trabalhando com atletas, por estar trabalhando com empresários ou com artistas mesmo. Você acha que houve uma mudança? Hoje em dia as pessoas são mais exigentes com os outros ou consigo mesmas? O nível de resultado exigido pela sociedade Tá. hoje O nível é tão, de resultado exigido. é Tá. tão alto, de performance é tão alto, é exigido de você um nível de resultado, que o que pode comprometer mais a performance é o medo de falhar, o medo de decepcionar e o medo de errar. O que você acha Tânia, disso, quer falar? Tânia? Na verdade, não é bem só o que eu acho. Existe uma fundamentação. O ser humano ele é produto
de 2 fatores. Um, a hereditariedade, quer dizer, o que ele traz consigo ao nascer, quer dizer, como ele vai enfrentar cada erro é muito pessoal. E o outro que complementa esse é o ambiental. Então, se ele tem uma família, como eu estava dizendo, vai depender de como a família, a escola, Gerencia o entorno o dele erro. olha para ele. Quando existem pais que superprotegem tanto, então isso que eu digo que é o equilíbrio que é difícil de encontrar, porque se você protege demais, quer dizer, evita demais que ele fracasse ou que ele cometa qualquer erro, digamos assim, isso faz com que ele tenha medo de errar. Agora só, o que a gente Agora, estava propondo como discussão não era exatamente isso. O que a gente estava propondo como discussão é o seguinte: o erro pertence ao aprendizado. Ou seja, Exato. uma criança... É isso que eu estava tentando explicar. Pois é, não tem como, entendeu? É como a gente... Todo mundo erra. Não tem como. Durante a aprendizagem, o erro faz aprende parte. com o erro, não é isso? Quer dizer, Exatamente. é quando você faz um gesto impreciso e que você diz, não é esse o gesto que eu queria ter feito. Estou falando porque é uma relação interna com você mesmo. Cria um gatilho, né? Eu queria acertar esse gesto. E aí é o erro que te leva a trabalhar. Exatamente. Não seria isso? Seria o erro... Porque, aquele negócio, uma coisa que você faz com muita facilidade, você tem uma sensação de que você pode repetir eternamente e aquilo, de uma certa forma, não te ensina nada. Quando você começa a errar, aquilo pode te ensinar alguma coisa. É isso? Mais ou menos, eu acho que é mais ou menos o aprendizado, se ele, como você falou, se uma coisa, isso eu estou falando em termos de educacionais, né, de aprendizagem de uma maneira geral, na vida, na escola, em qualquer lugar. Se você tem as coisas fáceis demais, quer dizer, tem pais, aí eu dei o exemplo, tem pai que não deixa a criança cair no chão, né? Porque está super protegendo demais. O dia que ele levar um tombo, ele não vai saber administrar isso. Então, é importante, o erro é o erro que leva à perfeição. Porque ninguém aprende, chega... Por Ninguém exemplo, você sai vê andando, um atleta, né? esses atletas que fazem performance incrível, eles levaram anos treinando e errando. Ele está falando de uma outra coisa, né? Um pouquinho diferente, que é a exigência que a gente tem e que a sociedade joga em cima de você e que te bloqueia ao invés de Nós estamos aprendizar. falando da mesma coisa. Acho que ela está focando assim, na questão da educação, os pais. E eu acho que a minha fala, de saída, ela foi focada assim. Eu só sei desse assunto porque eu sei pela minha arte e pelo que eu sou demandado para falar dele para quem. E o que eu percebo? Para quem hoje eu sou chamado para falar? Diretamente, trabalhar diretamente. Com a equipe, por exemplo, trabalhei com a equipe do Flamengo durante 2 anos seguidos, essa equipe do Flamengo que está aí, que foi campeão agora. Agora estou trabalhando com os atletas da Red Bull, treinei o Anderson Silva. Só uma curiosidade, o que um palhaço ensina para a equipe do Flamengo? Olha só. A errar, Okay. a aceitar a possibilidade de falhar, a não crer que o medo de falhar ou decepcionar possa abortar a sua performance, a sua ousadia. E isso eu falo para o esporte e eu falo também assim, por exemplo, no mundo corporativo, para onde eu sou chamado muitas vezes para falar, onde é um ambiente que se pede para inovar, sejamos inovadores, não sei o quê, mas a falta de confiança, porque se caso você erre na tua ideia, ou na tua fala, ou no teu projeto, pode gerar um julgamento, um senso de não pertencimento, que abala totalmente a tua confiança e vai comprometer a sua performance. Maravilha. Posso ir para o intervalo? Isso, porque a gente vai... Não, Tânia, deixa eu ir para o intervalo. Claro. Eu dou a palavra para você. Mas tá bom esse negócio, estou gostando. Tá não? Vamos lá? Intervalo, 1 minuto? Então, estamos ao vivo no Sem Censura. Bruno Barros. E aí, você que está em casa, tem medo de errar? Conta pra gente. Vamos ver a primeira mensagem na tela? Põe aí. É da Jurema Brum Barreto, brilhantes os convidados de hoje e suas reflexões sobre o erro. Compreender o erro traz maturidade e autoconhecimento. Valeu, Jurema, pela mensagem. Tô contigo. Próxima mensagem, Vânia Sigmon. Vânia, um beijo para você. As demandas aumentaram muito atualmente. Está cada vez mais difícil dar conta de tudo de maneira brilhante. Isso que a Vânia falou, eu queria que os nossos convidados comentassem um pouco, porque ela fala, está cada vez mais difícil de dar conta de maneira brilhante. É necessário dar conta de tudo de maneira brilhante?
Muito bom, Bruno. Vamos então perguntar. Tânia, você estava no intervalo falando de que ponto de vista você fala do... Não, na verdade, eu estava chamando a atenção porque a fala do Bruno Do mostra o resultado do que aconteceu no passado, na infância. A maneira pela qual a pessoa aprende a administrar o fracasso é que vai levar ela à vitória, na verdade. Porque ninguém aprende tudo de uma vez, né? Você pode aprender adulto. Lógico que pode aprender adulto. Eu estou sempre aprendendo, eu estou em constante Ele está aprendizado. com o fracasso como adulto. Essas coisas são Não, treinadas. exato, mas eu não estou dizendo nada contra isso. Eu Não, estou, não tá, pelo não. contrário, dizendo que há uma origem na maneira, como professor de psicologia, o que a gente sabe é que há uma maneira da pessoa reagir ao fracasso que vai remontar ao passado. De Claro, como se ela foi você tem um ajustada. pai que persegue uma criança Exatamente. porque ela derruba um exato. copo no chão, Superprotege. ou porque super ao protege, contrário. não dá certo Ou isso. ao essa contrário, criança passa a mão na cabeça. passa a mão na pra tudo. cabeça. Então, encontrar esse meio termo é que é o grande desafio da educação. Da educação E da criança e que vai se e do transformar adulto, nesse da adulto. autoeducação Aí também. vamos para o adulto do Márcio, que é esse jogador de futebol, que é esse mundo corporativo extremamente Eu queria competitivo. até antes disso, eu queria num aspecto assim, mais Fala. profundamente filosófico mesmo. Assim. Eu queria falar do erro, para falar um pouco assim da perspectiva do auto-perdão, para falar da perspectiva da aceitação das imperfeições, para falar da perspectiva do arrependimento. É por Acho isso que se te essas- chamam Acho para que se essas palestra. palavras fossem tão assim, para passar batido, Cristo não teria gasto tanto tempo para falar de perdão e arrependimento. Por que eu acho que isso está no cerne da questão? Porque o errar é fato. Você vai errar. A admissibilidade do erro ou não é que está a diferença. Tem gente que não admite o erro. Porque isso pode colocar ele numa determinada posição de perder poder, por exemplo. De perder comando, de perder autoridade. E tem pessoas que têm que admitir o erro. Ou seja, a admissibilidade do erro, daquilo que de fato é, te dá condições de se arrepender. E se arrepender te dá condições de revisitar e chamar essa sensação ruim para dançar, essa sensação que você diz, pô, vacilei. Pegar isso, chamar para dançar, se arrepender. E se você se arrepende, você tem a chance de pedir perdão, cara. Entendeu? Que é a única chance que você tem de transcender na terra em cima do teu próprio erro. Ou seja, eu te peço perdão pela minha incompetência. Eu estou nesse lugar, que entendo assim, a aceitação do erro, como um lugar de autoconhecimento, pela transcendência que é desse lugar, que é tão incômodo, tão desconfortável, da gente aceitar, e aceitar algo que, pô, se tudo der certo, nossos pais vão morrer. Sabe? Se tudo der certo, a gente vai ver a colagem não acabar. Se tudo der certo, com 65 anos, para ter continência urinária, está dando entrevista de fralda. E a gente pode rir disso, porque esse é o riso do palhaço. O riso de quem perde, de quem cai, de quem escorrega. Esse, para mim, é um tema assim, quando trato do erro, trato desse lugar. E percebo que a Tânia... E recorro muito ao estudo dela, que fala dos esquemas, por exemplo, das famílias, gerado nos tipos de família, do que fica da parte que é aprendida com seus cuidadores, seja para uma família agressora, seja para uma família protetora, seja para uma família abusiva, seja para uma família sem demonstração de afeto. Tudo isso vai formar a gente. A gente sai pelo mundo com esse medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Tânia. Agora, existem coisas inatas, como eu estava dizendo anteriormente, quer dizer, que você traz. Por que, por exemplo, dentro do que ele colocou, uma família abusiva, vamos supor, tenha 2 filhos ou 3, todos passaram pelo mesmo processo. Como um supera e o outro não supera? Porque existe uma parte que é inata, que é, digamos, o que eu digo, é o equipamento afetivo, cognitivo que a pessoa traz ao nascer, que faz com que uma bolinha que você dá para uma criança e ela não pega, ou um adolescente perder um jogo, sai quebrando tudo, e o outro aceita na boa. Então, isso que é a riqueza do ser humano, porque as coisas não são tão simples. Enriquecendo esse detalhe, a criança o primogênito tem a mãe. Se o segundo filho nascer 1 ano depois, esse primeiro perde o peito. Isso não foi determinado por nada, foi quase uma circunstância da vida. Agora, se nasce 4 anos depois, já é diferente essa relação.
porque ele já está grandinho, ele já sabe comer sozinho. Eu estou aqui pensando na minha família. Vamos lá, Bruno. Não, eu quero pôr uma pergunta você do Daniel, lá de Teresina. Alô, Teresina, Piauí. Ele quer saber, eu pelo menos desconheço, não sei se é ignorância da minha parte. O erro proposital é estimulante ou não? Erro proposital, a gente erra de propósito. Para ser dedicado, para ser didático, né? Bom, erro proposital, eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer com isso, mas eu imagino que aí seja uma circunstância bem diferente daquela que a gente está discutindo. Talvez já seja assim, haja uma certa malícia para atingir algum propósito. Então, às vezes, você vê crianças que, para chamar a atenção dos pais, podem não fazer um trabalho tão bem feito. Então, talvez seja nesse sentido que ele esteja colocando. Acho que sim. Então, aí realmente, às vezes, a família se entusiasma com aquela criança que tira só nota boa e esquece aquela que tem algumas dificuldades. Então, ela vai arranjar alguma forma de chamar a atenção para si, ou sendo agressiva, ou outra que, como é esse exemplo que ela deu, começa a querer aparecer de alguma maneira e errar de propósito para chamar a atenção. Então, são mecanismos que vai depender um pouco também da sensibilidade de quem está convivendo com essa pessoa, que pode ser um adulto também. Claro. Pode ser, às vezes, você tem uma situação A gente de trabalho. tem frequentemente comportamentos infantis ao lidar com esses problemas. Exato. E também porque, muitas vezes, a pessoa que é muito perfeita passa uma imagem que, às vezes, não é benéfica, afetivamente falando. Tem gente que começa assim, não, eu estou fazendo tudo certo, e ela fica meio isolada. Sabe, aquele aluno, aí chama de Caxias, CDF, é o nerd, coisas. e ele fica isolado. Então, pode ser também nesse sentido o erro acidental, quer dizer, para ele se humanizar aos olhos dos colegas e ser aceito. Eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, assim, no campo da arte. Você acha que o medo de errar impede de inovar? O medo, a única coisa que eu conheço até hoje que compromete a performance é o medo de falhar, o medo de errar, o medo de decepcionar. Eu poderia dar uma contribuição artística nessa fala, para o pensamento filosófico, utilizando a história do teatro, a própria história do teatro, essas duas máscaras da comédia e da tragédia, né? A máscara de Dioniso, que é a máscara da comédia, e a máscara do Apolo, que é a máscara da tragédia. Apolo representa a perfeição. Apolo diz para você, seja perfeito, seja belo, seja magro, seja correto, porque quando morrer ele será lembrado como um grande exemplo para a nossa comunidade. Bela notícia. Dioniso é o imperfeito, Dioniso é o risível, Dioniso é um acabado. Se Apolo fosse o Cauã Raymond, o Dioniso é o Tunico Pereira. Né? Então, assim, você confia mais no Cauã, mas tudo bem, o cara é Deus também. Deus do vinho, do teatro, não é boa bisca, mas é Deus. Porque qual é a psique do teatro está onde? Esses dois deuses estão brigando na tua cabeça o tempo todo. 24 horas, tipo, levando da cama agora, continuo dormindo. Mantenho a dieta ou como esse pedacinho de torta de chocolate. Mantenho a fidelidade ou cedo a tentação só um pouquinho. A briga desses dois deuses, essa briga titânica, a dimensão humana, é o palhaço. Aquele que cai, o anjo caído, aquele que nunca ascenderá à perfeição. Agora, poderia ser um problema psíquico terrível se não houvesse a conciliação de Apolo e Dioniso dentro de ti, onde nasce a arte. Então, a minha busca sempre é a reconciliação dentro de ti, desse perfeito e desse imperfeito que lutam o tempo todo. Quando eles fizerem as pazes dentro de tu, você vai ter a melhor versão de si. Eu sei que e a criança também seria igual a isso. Eu sei que no seu curso o final é catártico, está todo mundo chorando. É isso aí mesmo. Você faz as pessoas chorarem, entram lá achando... Riem, e depois choram. Muito legal. É uma metáfora bonita para mostrar que todos nós, como a gente falou, fracassamos e vencemos também, né? Então, eu acho que isso todos nós temos, essa capacidade de nos superar no dia a dia. Também temos que aceitar o erro, o fracasso. A gente tem que se perdoar também, também né? se perdoar, especialmente... Nós nos perdoar, mas a gente tem que botar a mão na nossa cabeça. Dizem gente, que é o muito pior gente, empregador é a gente mesmo, né? Sim. O Não é? pior patrão é o próprio, Isso. porque você cada vez exige mais de você, né? Então, sem dúvida, se perdoar é uma aprendizagem, que é uma aprendizagem também fundamental. E chega um amigo teu e você é capaz de dizer as coisas mais incríveis para ele se levantar. Se ele chega com um problema, você tem as coisas mais legais, mas você é incapaz de dizer a mesma coisa para você, né?
A gente dificilmente é o nosso melhor amigo. Então, essa ideia do erro ela é muito mais um vigilante dentro de nós, vigiando, porque você está com medo de não ser amado ou de não pertencer. Esse medo é mais do que o medo de morrer. Tem muita gente que se mata por causa disso. Porque não se sente amado nem se pertencendo. Ele falou esse medo é você mesmo dentro de você. A arte usa e abusa dessas figuras. Estava pensando no Pinóquio e no Grilo Falante, que é essa espécie de consciência, o Coringa, que acabou de ganhar o prêmio. Isso é homenagem. É muito difícil para o ser humano olhar para a sua própria realidade. Então, essas metáforas, essas coisas que através da arte, do teatro, de todas as artes, né? Você consegue, aquilo mexe com a tua alma sem você perceber muito bem como é que mexeu, mas mexe, né? Você se reconhece sem se reconhecer. Às vezes sem perceber. Às vezes você vê um filme, chora, só você que está chorando. Música é muito bom para isso também. Por isso que eu falo muito da arte como tecnologia humana avançada. Sabe? Eu falo de tecnologia humana, são todas essas técnicas que fazem o ser humano ter acesso a si mesmo. Mas de todas elas, a arte é a única que te obriga a se expressar. Todas as outras fazem você ter contato consigo. Mas a arte, se você faz um curso de poesia, você vai ter que escrever um poema. Se você faz um curso de fotografia, você vai ter que expor as suas fotos. Se você for fazer um curso de arte, você vai ter que fazer uma ceninha. Então, a necessidade de se expressar é essa visita ao inconsciente. Não é só comunicar. É assim, o que é que eu estou sentindo? E agora, como eu expresso o que eu estou sentindo? Legal. Esse lugar é um lugar mais subjetivo. Gente, eu achei muito bom esse programa. Eu achei também. que, né? Que bom. Ele ficou bem bacana. Tânia, foi maravilhoso. Eu queria muito te agradecer. Você gostou? Imagina, eu adorei. Eu adorei. É sempre bom, né, estar com você, Vera, com você, Bruno, e conhecer o Márcio Libar, que ganhou o Globo de Ouro ontem com Coringa. Gente, muito obrigada. Até o próximo. Muito obrigada a gente. vocês. Valeu, Vera. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Obrigada.